pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. O termo sexualidade pode-se dizer que é o traço mais íntimo do ser humano e, como tal, se manifesta diferentemente em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo mesmo. Sexualidade é um termo amplamente abrangente, que engloba inúmeros fatores e dificilmente se encaixa em alguma definição única e absoluta. A noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por outras pessoas de sexo oposto e ou mesmo sexo com o intuito de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo, entre outras características. Teoricamente, a sexualidade se inicia juntamente à puberdade ou adolescência, o que deve ocorrer aproximadamente por volta dos 12 anos de idade. Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Em escala global, regional e local, a liderança das mulheres e a sua participação política estão comprometidas. As mulheres estão subrepresentadas como eleitoras e em posições de serviços públicos no setor privado ou na academia. Isso ocorre apesar de suas habilidades comprovaram como líderes e agentes de mudança e de seus direitos de participar igualmente na governança democrática. Mulheres em todas as partes do mundo estão sendo marginalizadas na esfera política. As mulheres enfrentam 2 tipos de obstáculos na participação da política. O primeiro obstáculo é o obstáculo estrutural. Ele se dá por meio de leis e instituições discriminatórias. Ainda limitam as opções das mulheres votar ou concorrer a um cargo. O segundo obstáculo é o obstáculo imaginário. Ele determina lacunas de capacidades, que significam que as mulheres são menos favorecidas do que os homens, de ter a educação, os contatos e os recursos necessários para se tornarem líderes eficazes. Individualmente, algumas mulheres têm superado esses obstáculos com grande sucesso, e muitas das vezes para o benefício da sociedade em geral. Entretanto, para as mulheres como um todo, o acesso à liderança e participação política deve ser nivelado, abrindo oportunidades para a igualdade. Enquanto o feminismo busca construir condições de igualdade, o machismo coloca o homem em superioridade. Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia. Em nossa empresa há uma vaga e ela pertencerá a um de vocês dois. No currículo de vocês, aqui ambos têm os mesmos cursos. Então decidiremos pessoalmente quem ficará. E digam quais são os seus interesses com a nossa empresa. Olha, pra mim é só ganhar dinheiro. O negócio aí tá pesado lá em casa, minha mãe quer sustentar mais. E tem que arrumar emprego e ganhar dinheiro. E qual seria o seu tempo disponível para poder ajudar a nossa empresa a crescer? O mínimo possível. Só esse negócio de hora extra aí é mal furado, sabe como é? O negócio é só do horário certo e depois sair fora desse inferno. E você? Bom, eu quero alcançar minhas metas. Meu objetivo sempre foi estar nesse emprego. É meu sonho. E qual seria o seu tempo disponível para ajudar a nossa empresa? Totalmente disponível. João, com a sua capacidade e seu comportamento, eu acredito que você está muito mais adequado. Então, desculpe, Maria, mas
Vou contratá-lo. Por que as mulheres são minorias? Quando falamos de um grupo ser minoria, nós estamos falando da quantidade. Para exemplificar melhor, eu vou dar o exemplo de brancos e negros. Estudo diz que o Brasil tem cerca de 97 milhões de pessoas que se declaram negras, pretas ou pardas, contra 91 milhões de brancos. Significa que há mais negros. Agora ligue a televisão e me diz se essa é a representação que você vê. Negros são uma minoria, não são uma minoria em números, mas mesmo assim são minoria. Quando o grupo é minoria, significa que ele tem uma minoria de voz. Quando você pega 50 filmes mais lucrativos da história, apenas 20% dele são protagonizados por mulheres. Mesmo que exista tantas mulheres quanto homens no mundo, elas são minoria neste meio. Quanto desses 50, só um é protagonizado por negro. Mesmo que exista uma grande quantidade de negros, eles são a minoria. Agora imagina uma mulher negra. Isso começa a piorar porque não se limita só a filmes. Mesmo que existam mais pessoas não brancas, mesmo que existam mais mulheres, a maioria esmagadora de quem decide como são as coisas vão ser dos homens brancos. A afirmação do lugar na mulher, no modelo de família institucionalizada, cristaliza com propriedade privada e acumulação de bens. A partir desse momento, a sociedade passou a viver uma forma patriarcal. A decisão final está à mercê da decisão do homem, que representa a fortaleza física e emocional. Submissa aos homens, as mulheres tinham seu espaço restrito à esfera privada. Nesse contexto, mulheres protagonistas das causas feministas que compareceram na cena pública possibilitaram muitas avanços. Estudiosos acreditam ao contexto social e político da Revolução Francesa e do Iluminismo em 1789, o surgimento do movimento feminista. No Brasil, o conservadorismo do modelo patriarcal de família trazido pelos colonizadores foi contestado somente no século XX. Ainda de forma primitiva, foi reconhecida a necessidade da educação feminina, com a criação da primeira legislação que admitia meninas em escolas elementares em 1827. As instituições do ensino mais adiantado, contudo, deixaram a ser privadas apenas em 1827. O primeiro país a dar o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. No Brasil, o sufrágio feminino foi decretado no governo de Vargas em 1932. Depois, no século XX, apesar da sua imagem ainda estar ligada fortemente às funções domésticas, o papel da mulher foi ampliado a partir da inserção na emergente sociedade industrial. Na década de 60, mesmo com o contexto da ditadura, o feminismo tornou-se um movimento mais articulado, universal. As mulheres passaram a questionar seu papel imposto na sociedade. A história dos movimentos feministas são divididos em 3 ondas. A primeira onda refere-se ao movimento desde o século XIX até o começo do século XX, que lidou majoritariamente com o sufrágio das mulheres, direitos do trabalho e educacionais para mulheres e garotas. A segunda onda foi na década de 60 a 80. Lidava com a desigualdade das leis, bem como as desigualdades culturais e com o papel da mulher na sociedade. A terceira onda, fim da década de 1980 e começo da década de 2000, é vista tanto como uma continuidade da segunda onda, com uma resposta a falhas nelas percebidas. Com os seios à mostra, jovens mulheres se reúnem em protesto organizado, a famosa Marcha das Vadias, e saem às ruas defendendo os mesmos princípios dos movimentos anteriores, a ampliação e conciliação dos direitos das mulheres. Feministas organizadas ou não, acreditam que a discriminação com as mulheres ainda é bastante presente nos dias atuais e que ainda há um longo caminho a ser percorrido até a construção de uma sociedade desejada. Aquela que não haja apenas uma igualdade econômica e política, mas também uma sociedade livre de relações preconceituosas. Com o passar do tempo, houve reinvenção na forma da luta feminista. Hoje, jovens ativistas encontram um novo método de protesto e de colocar suas reivindicações no espaço público, usando o próprio corpo para se expressar.
violência contra a mulher envolve atos que se manifestam por meio de relações sociais e podem assumir diversas formas, como a violência física é a ação que coloca em risco ou causa dano à integridade física de uma pessoa. A violência moral é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação de uma mulher. A violência patrimonial é o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores de uma mulher. A violência psicológica é a ação destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação ou ameaça direta ou indireta e também por humilhação. A Lei Maria da Penha é aplicada em todo caso de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. É aplicada em caso de violência física, moral, patrimonial ou psicológica. A pena é de detenção, ou seja, regime aberto ou semiaberto, de 3 meses a 3 anos. Se for contra portador de deficiência, a pena é aumentada em 1/3. Essa pena é aplicada quando a violência é contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão ou com quem conviva. Os tribunais entendem que essa lei também se aplica a lésbicas, travestis e transexuais. Eu vou falar sobre uma questão que é muito abrangente, que é você, que é mulher. O que você faria se você estivesse sendo agredida? Bom, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil, por marido, namorado ou até mesmo ex-marido ou ex-namorado. Isso ocorre pelo simples fato que o homem pensa: bom, eu paguei a faculdade dela, paguei o curso dela, eu pago a conta, sustento a família, e muitas das vezes essas mulheres elas não têm a coragem de separar desses homens por pensar que não vão conseguir sustentar sua família. Então elas permanecem sendo agredidas por anos e anos e anos, e isso vai se tornando tipo uma bola de neve, até que chega o ponto do marido matar a mulher, do homem matar a mulher. Bom dia, estou aqui com o senhor Hamilton e eu gostaria de saber dele o que ele acha sobre o machismo na sociedade, o que ele acha também sobre a Lei Maria da Penha aplicada ao homem e tanto à mulher. Quanto ao machismo, eu acho o seguinte: existe uma distorção muito grande, porque diz o seguinte, que o machismo é aquele cara que chega em casa, não faz nada, a mulher tem que fazer tudo. Isso seria o machista. Mas se você pegar pela ideia de que hoje a mulher, para lutar pelos direitos dela, os feministas acham que a mulher tem que tomar o lugar do homem, ela não tem mais que fazer esse tipo de coisa, ela acaba levando em consideração de que o machismo é uma ideia boa, né? As pessoas se perdem no que é direitos iguais e no que é o machismo. Na verdade, o feminismo, ele, na minha opinião, ele tem tentado tirar a ideia do papel de direitos iguais. Ou seja, a mulher quer tomar o lugar do homem para dizer que é feminista. Isso eu creio que não vai dar certo. A ideia tem que ser outra, tem que ser direitos iguais. Se nós temos filhos, nós dois cuidamos. Se nós temos casa, nós dois cuidamos. Não eu mandar em você e nem você mandar em mim, né? Essa é a minha ideia sobre o machismo. Quanto à Lei Maria da Penha, ela já é mais complicada porque é o seguinte: uma vez que a gente ainda vive no país que as pessoas dizem machista, se eu bato na minha esposa, eu vou preso, né? Agora, se eu tomo a ideia de não bater nela e apanho dela e vou na delegacia fazer essa reclamação, eu sou alvo de chacota. Ninguém vai me levar a sério porque eu sou um homem que apanha da mulher. Ninguém vai levar em conta de que eu que não quis bater nela. Entendeu? Entendi. Essa é a minha opinião. Obrigada e um bom dia para você.